Davó saindo, ceifador chegando e a minha preocupação permanecendo com relação ao quão errado o Cruzeiro tem gastado seus poucos recursos financeiros e com isso a minha preocupação também sobre o futuro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, que recém iniciou-se, mas a preocupação já vem de outros carnavais desde o início do ano. Davó foi adquirido pelo Cruzeiro por 3 milhões e meio de reais referente a 60% dos seus direitos e na prática se provou ter sido uma contratação errônea, isso porque ele participou apenas de 4 jogos, não tendo somado no total 45 minutos jogados, fez 0 gols e acumulou uma expulsão logo na sua estreia, o que acabou dificultando muito e queimando o filme dele um pouco aqui no Cruzeiro. Então, o Cruzeiro já visa emprestar o jogador para o futebol do Chipre, para o Paphos do Chipre, para que o clube estrangeiro pague o seu salário e que de alguma forma ele tente recuperar o seu futebol lá, se é que ele já teve futebol algum dia, para que assim o Cruzeiro possa tê-lo de volta no ano que vem em um melhor nível, com mais confiança, com mais moral, ou até mesmo reverter em venda, para ver se o Cruzeiro consegue arrecadar o que foi investido nele, esses 3,5 milhões de reais. Acho eu que será dinheiro perdido, porque na minha opinião o Davó nunca teve futebol bastante para que o Cruzeiro comprasse assim, principalmente no momento onde a gente não dispõe de dinheiro. Então, torcer e rezar muito para que ele faça seus gols lá no Chipre e que consiga fazer com que o clube fique seduzido com o baita futebol dele e que acabem o comprando por lá ou qualquer outro clube que seja. A grande verdade é que sempre sai um bobo de casa, saiu o Cruzeiro para comprar o Davó e agora é torcer para que outro bobo saia de casa na ilusão de que o Davó vai ser o seu fazedor de gols. E para o seu lugar, o Cruzeiro buscou o Henrique Ceifador, que já estava 10 dias em Belo Horizonte realizando exames médicos, o que é curioso, né? Nunca vi uma bateria de exames demorar tanto assim. É ele que tem em seu histórico muitas pausas, né, por indisposição física. Os números do Ceifador são até interessantes, cara. Na carreira total dele, ele tem tipo 360 jogos e 180 gols. Para um centroavante que atua no Brasil, isso é excelente. A cada 2 jogos ele mete um gol, isso é muito bom. E desde 2020 ele fez 52 jogos, marcou 22 gols e 5 assistências, ou seja, 27 participações em 52 jogos, é uma média de a cada 2 jogos para participar diretamente de um gol. Isso é muito bom para centroavante. O Ceifador tem 33 anos, né, não atua há 8 meses, desde agosto do ano passado, então é preocupante a questão física dele, talvez por isso tenha demorado tanto a bateria de exames. E assim, cara, eu não acho que ele seja um bagre de tudo, tá? Acho que ele é um atacante que vai ser nota 6 ali para disputar a posição com o Gilberto, mesmo na fase ruim, eu ainda prefiro o Gilberto. Todas as críticas mencionadas e direcionadas a ele são muito pertinentes nesse momento, mas eu tenho plena convicção de que o Gilberto vai recuperar o seu futebol e vai meter muito gol no Cruzeiro ainda, a partir do momento que o time for se organizando cada vez mais e criando mais ofensivamente também. Então acho que o Ceifador chega para disputar a posição, para fazer uma sombra. Acho que isso vai ser saudável para que o Gilberto até mesmo evolua, se dedique e preste mais atenção na partida como um todo. Quando se tem disputa por posição, a tendência é que o jogador evolua automaticamente. A disputa sempre é sadia, então acho que vai fazer muito bem para o Gilberto essa contratação do Henrique Ceifador também. Não acho que seja um bagre de tudo, como eu disse, acho que ele pode sim ajudar o elenco do Cruzeiro. Ele vem com um contrato até o fim do ano, o que é bom, o Cruzeiro se resguardando perante as condições físicas do Ceifador, a idade já avançada, etc e tal. Então, questão contratual do Ceifador e para composição de elenco, eu acho que está 100%. Mas, na minha opinião, eu acho que o Edu poderia ser essa opção de ataque ao Cruzeiro, que já estava aqui identificado, adaptado, muito querido pela torcida do Cruzeiro. Então, não precisava ter emprestado o Edu para gastar dinheiro no Davó, para agora apostar no Ceifador, quando a gente já tinha o nosso camisa 9 aqui, para disputar a posição com o Gilberto ou com qualquer outro centroavante que viria a chegar no Cruzeiro, como se deu com o Gilberto. Então, eu acho que não é inteligente o Cruzeiro gastar os seus poucos recursos que tem nessa troca toda de jogadores que tem muita porcentagem de chance de dar errado, sabe? A chance do Davó dar errado no Cruzeiro era muito maior, e se comprovou. A chance do Ceifador não vingar aqui, eu acho até que ela é maior do que a chance dele dar certo. Então, para mim, era fazer o feijãozinho com arroz, ficar com o Edu,
que é identificado, tudo que eu já falei, para disputar a posição com o novo 9 que chegou, que é o Gilberto, e um terceiro nome para tentar correr por fora, o Arielson, que é da base, que se destacou na Copa São Paulo. Então, assim, o Cruzeiro gastou 3 milhões e meio com o Davó, vai gastar por mês aí nada menos, nada mais que uns 150, 200 mil com o ceifador, porque é isso que ele vai receber, cara. Eu não vejo o ceifador recebendo menos de que 150k no Cruzeiro por mês. Ah, mas é o contrato só até o fim do ano, ele vai ter, sei lá, 8 meses de salário. Beleza, mano. Mas 8 meses recebendo 150, 200 mil por mês, nada dá 1,5 milhão, sabe? Então você pega o 3,5 milhões do Davó, com esse 1,5 milhão do Henrique Dourado já dá 5. Você traria um zagueiro competente para jogar no Cruzeiro. E eu tô batendo nessa tecla do zagueiro porque, para mim, é uma das posições mais carentes ainda no elenco do Cruzeiro. O Castan chegou, tá dando conta do recado, sem muito brilho, mas sem comprometer também, o que já é ótimo. Lucas Oliveira, todos os jogos da temporada ele entregou a paçoca. O Neres não dá para confiar. Então o Cruzeiro precisa para ontem de um zagueiro bom e a gente não tem dado atenção a esse setor que tem falhado desde o início da temporada no Cruzeiro. Então, assim, é urgente, velho. Tá ligado aquele ponto na sua vida que é urgente, que você tem que resolver para ontem? Esse é o ponto da zaga do Cruzeiro. A gente precisa de jogador bom na zaga. Não é para hoje nem para o próximo jogo, não. Precisava lá atrás para a disputa do Campeonato Mineiro, porque o cara já tá incorporado ao elenco, entrosado e ambientado. Então o Cruzeiro, na minha humilde opinião, continua gastando recursos de maneira errada, trazendo jogadores para setores que já poderiam estar resolvidos, né? Como eu disse que o Edu já estava aqui, e ao invés de prestar atenção na zaga, que para mim é urgente e emergente no Cruzeiro. Exemplo disso, o Zé Ivaldo, que já estava muito bem ambientado também, que foi um dos destaques do time no ano passado, e se o Cruzeiro talvez tivesse feito um pouco mais de esforço, poderia tê-lo comprado, adquirido parte, enfim, ter feito um esforço maior para que ele permanecesse aqui. E se o Zé Ivaldo aqui hoje estivesse, na minha opinião, seria disparado o melhor zagueiro do Cruzeiro. Então, assim, o ceifador para compor o elenco nesses moldes de contrato até o fim do ano é ok, mas eu acho que é um gasto de energia desnecessário toda essa manobra para o ataque do Cruzeiro, quando nem é a opção, ou quer dizer, a posição dentro de campo em que a gente mais carece de reforços. E pegando o gancho nisso, o Cruzeiro fala, né, num futebol sustentável, num clube sustentável, vendendo jogadores, gerando receita, etc e tal. E por que não usa a base? Eu estava vendo a relação do último jogo do Cruzeiro aqui, eram apenas 3 os jogadores da base relacionados para os 2 últimos jogos, né, contra o Náutico e contra o Corinthians, na verdade. Kaique, Daniel Júnior e Stênio. É muito pouco essa utilização da base para uma diretoria que bate tanto na tecla do futebol sustentável. Como você faz um clube ser sustentável? Você acha que é contratando um jogador de 33 anos? Você acha que é pagando 3 milhões e meio num cara de meia idade que nunca foi grande destaque em algum clube? Não, mano. É dando chance para a base, é colocando quem se destaca nas categorias de base, como o Arielson no ataque, como o Kaique na esquerda, como o Cruzeiro vinha fazendo, como não fez com o Ageu, que foi destaque do Sub-20 do Cruzeiro por 2, 3 temporadas e sequer renovaram o contrato do menino. Enfim, a gente gastaria fácil uma meia hora aqui falando de jogadores da base do Cruzeiro que deveriam ter sido melhores aproveitados e não foram, e dos que ainda podem, porque estão no Cruzeiro, mas não estão tendo chance. O próprio Denilson é uma figura muito emblemática desse novo time sub-20 do Cruzeiro que foi bem na Copa São Paulo também, que muita gente pede oportunidade para ele porque ele fez por onde e ainda assim não a teve ainda. Então é a minha opinião, cara. Podem discordar ou não, mas eu acho que o Cruzeiro continua gastando muito mal os seus poucos recursos que tem. Como eu disse, dava para poupar o gasto de energia em trazer Davó, em trazer Henrique Dourado e simplesmente dar oportunidade para o Edu e aproveitar o Arielson no ataque também e direcionar todo o seu esforço, todo o seu belo scout para achar um bom zagueiro, que para mim é a posição que mais carece de jogador hoje no Cruzeiro. Temos o Oliveira, temos o Castan, temos o Neres, temos o Reinaldo e se junta os 4, infelizmente a gente não sabe se dá um. Tá muito cedo para falar do Castan ainda, muito cedo para falar do Neres também, mas enfim, não são jogadores que, nossa, como a gente espera grandes coisas. Tomara que não surpreenda, porque uma vez que o cara veste a camisa do Cruzeiro, a gente torce, pelo menos eu torço para que dê muito certo.
tô fechado contigo e vamos que vamos. Mas a expectativa que faça uma super diferença no time do Cruzeiro, na minha opinião, ela é mínima. Mas que dê tudo certo aí, que a diretoria do Cruzeiro se atente para quais são as reais necessidades do elenco do Cruzeiro. Forte abraço para vocês, tamo junto, vamos que vamos, é nóis.